O Homem-Aranha é um dos heróis mais famosos de todos os tempos. Eu realmente duvido que você não saiba como Peter Parker conseguiu seus poderes e quais são as pessoas que ele convive. Eu até digo que essas perguntas que eu acabei de fazer, cara, são perguntas fáceis, né? Mas e dentro do UCM? Parece que a Marvel não quis contar mais uma vez as histórias das origens de Peter Parker, mas por que será que ela fez isso? Como é que o Tio Ben, a aranha que mordeu o Peter e os pais do herói podem ser introduzidos nesse universo compartilhado? Então se prepara, nerd, porque é exatamente isso que veremos nesse vídeo de hoje. A verdadeira origem do Homem-Aranha dentro do UCM. Tá preparado? Então já deixa like, se inscreve e agora bora pro vídeo! Desde a aposentadoria de Andrew Garfield como Homem-Aranha, todos os fãs estavam ansiosos para a introdução do reboot do personagem no UCM. E em Capitão América Guerra Civil, isso enfim aconteceu. E depois disso, galera, tivemos o filme solo do Homem-Aranha, que era Homem-Aranha de Volta ao Lar. Tanto é que muita gente curtiu esse filme, principalmente pelo fato de não seguir aquela rotina dos filmes anteriores do Peter, tanto do Tobey quanto do Andrew Garfield, que era mostrar a origem do Peter, como ele conseguiu os poderes dele. Mas é claro que isso não foi a única coisa ocultada pela Marvel. Muita coisa a respeito do Homem-Aranha não foi contada também. Foi por isso então que eu, junto com meus conhecimentos nerdísticos, fizemos o seguinte: nós fomos atrás de algumas teorias da origem do Homem-Aranha dentro do UCM, e com essas teorias em mãos, juntamos elas com algumas informações que temos hoje sobre o universo Marvel. Então simbora ver essas teorias. Peter Parker nasceu em 10 de agosto de 2021. A sua primeira experiência com os Vingadores não foi em Guerra Civil, mas sim na Expo Stark em 2010. Durante a sua visita nas indústrias Hammer, drones comandados por Ivan Vanko começaram a atacar a exposição. Um robô pousou na frente de Peter, que levantou a sua mão fingindo ser o Homem de Ferro. Pois é, nerdizada, aquele garotinho que apareceu lá em Homem de Ferro 2 era sim o Peter Parker com um capacete do Homem de Ferro. E antes daquele garotinho ser dizimado pelo robô, o Homem de Ferro acaba aparecendo e salvando a vida do Peter. E depois ele fala pro garotinho que ele mandou muito bem e acaba saindo para lutar contra Ivan. Nice work, kid. E eu não sei vocês, mas cara, eu acho isso muito da hora imaginar que lá em 2010 a gente já tinha o Peter Parker dentro do UCM. Tipo, ele apareceu, não era claro que era ele, aquele garotinho, mas ele tava lá. Isso é muito da hora, por quê? Imagina só quantos personagens a gente já deve ter visto dentro do UCM, só que de uma forma meio que indireta. Personagens incríveis já podem ter aparecido no futuro e a gente não faz a mínima ideia, como foi até mesmo o próprio caso do Mistério. A gente viu ele aparecendo no momento de uma apresentação do Tony Stark lá em Guerra Civil. É claro que a gente viu ele em um flashback, mas mesmo assim ele estava presente em um filme passado do UCM. E não só ele, como também o próprio Abutre, ele estava lá na batalha de 2012 recolhendo lixo após batalha. Então esses personagens já estavam no UCM durante todo esse tempo, só faltava a gente encontrar eles. E eu acho isso muito da hora e eu tenho certeza que você deve achar também, e que com certeza a gente vai ver alguns personagens futuros aparecendo dentro do UCM e que na verdade eles já estavam há muito, mas muito mesmo dentro desse universo. Mas beleza, né? Vamos voltar pro assunto principal do vídeo. Agora que sabemos que o Peter estava presente todo esse tempo no decorrer do UCM, vamos imaginar agora como seria a sua relação com o Tio Ben. Podemos imaginar que o Tio Ben era louco por filmes e adorava conversar com o Peter sobre eles. E é devido isso que o garoto sempre usa referências de filmes antigos durante as suas lutas no UCM. E por que eu tô falando pra vocês que isso faz muito sentido? Justamente porque os filmes que o Peter acaba mencionando são tipo muito, mas muito antigo mesmo. O que faz imaginar que na verdade aqueles filmes eram os filmes que o Tio Ben assistia, que eram os filmes da época dele. Isso é claro se a gente comparar a idade do Peter com a idade da Tia May. É claro que o Peter pode ter visto alguns desses filmes por conta própria, como é o caso do próprio Star Wars, na qual ele faz referência, só que, cara, isso daí, tipo, é porque Star Wars é muito famoso, sabe? É impossível alguém nunca ter visto. Mas ele acabou citando alguns filmes muito específicos, como O Mágico de Oz, O Regresso ao Futuro e até mesmo Aliens, o que pode significar que ele precisou de uma certa influência para motivar ele a assistir esses filmes. Aí, gente, já viram aquele filme antigão? O Império Contra-Ataca? Fala sério, Tony, quantos anos tem esse moleque? Não sei, não fiz a datação por carbono, deve ser jovem. Então agora vamos partir pro momento da morte do Tio Ben. A morte do Tio Ben aconteceria em 2012. Peter e Ben Parker foram assistir o filme Prometheus, até porque o Peter amava aliens. Quando eles estavam voltando do cinema, um ladrão chamado Dennis Carradine tentou assaltar o Tio Ben e acabou matando o velho. E por causa dessa influência do Tio Ben em cima do Peter a respeito dos filmes e até mesmo, de certa forma, querendo homenagear o próprio tio dele, foi o motivo que fez pela qual Peter Parker começasse o filme De Volta ao Lar como se estivesse fazendo um filme. Eu até
tenho certeza que muitos de vocês devem lembrar dessa cena, na qual o Peter tá gravando uma espécie de vídeo que até é nomeado como um filme de Peter Parker. Isso porque ele filmou tudo, até mesmo sabendo que ele não poderia mostrar pra ninguém. Então isso reforça a possibilidade de ele ter feito tudo isso apenas como se fosse uma certa homenagem pro Tio Ben, vamos dizer assim. Peter se viu bem no meio de um filme de ação cheio de heróis, tipo os filmes que o Tio Ben adorava assistir, e por isso ele não poderia deixar de registrar todo aquele momento. Talvez até mesmo seja por causa dessa perda e até mesmo pelo jeito que ela aconteceu, pela qual a Tia May aceita com que o Peter seja um super-herói. Provavelmente porque agora ele pode impedir de alguma forma que aconteça com alguém o que aconteceu com seu tio. Isso faz com que ela entenda as motivações de Peter, mesmo, é claro, se preocupando com ele. Tá, mas ainda fica a pergunta, cara, da onde o diabo será que o Peter conseguiu ser picado pela aranha radioativa? Aonde foi que ele conseguiu seus superpoderes? E talvez até mais importante do que isso, da onde diabos será que veio essa aranha? Essas aranhas radioativas foram geneticamente modificadas pelas indústrias Stark. É isso mesmo, galera. E acredite se quiser, mas era Norman Osborn que foi o principal cientista na frente desse projeto. Só que devido a ter acabado deixando escapar esse tal projeto, ele acabou sendo demitido. E esse deixando em escapar ficou entre aspas porque, na verdade, o Norman roubou algumas aranhas e deixou a que mordeu Peter escapar sem querer. Por isso que ainda temos até uma outra grande teoria falando que se por acaso ele vai ser esse próximo grande vilão do UCM e se alguns experimentos genéticos que ele realizou com essas aranhas transformaram ele nesse duende verde maluco, um super duende, quem sabe? Mas ok, a gente não quer falar do Norman Osborn nesse vídeo, vamos focar na teoria de hoje, que é a origem do Peter Parker, beleza? Como eu tava dizendo pra vocês, essas aranhas foram feitas pelas indústrias Stark, e elas foram criadas porque o Tony queria reproduzir de alguma forma o soro do super soldado que o seu pai no passado conseguiu fazer. Tanto é que talvez isso explique a conexão entre Peter e Tony. O Homem de Ferro se sente culpado por certa forma ter transformado o garoto no Homem-Aranha, e devido a isso ele quer ser o mentor de Peter, conseguindo fazer com que o garoto caminhe no trajeto certo de um super-herói, para que no final das contas o Peter acabe não cometendo os mesmos erros que o Tony acabou cometendo durante a sua carreira de super-herói. Mas ok, agora que a gente já resolveu as origens dos poderes do Peter, vamos falar agora das origens dos seus pais. Nos quadrinhos, Richard Parker nasceu e foi criado no Queens, e em Nova York ele viveu com seu irmão mais velho, Benjamin Parker, o conhecido Tio Ben. Richard rapidamente conseguiu um emprego como agente da inteligência da CIA, e então ele se casou com uma colega também agente chamada May Parker. O casal foi designado para uma missão secreta onde eles trabalhavam como agentes duplos, e eles eram justamente infiltrados para conseguir algumas informações do Caveira Vermelha. Só que não deu muito certo esse plano, galera, e assim o Caveira Vermelha, quando descobriu que eles eram agentes duplos, acabou mandando um vilão conhecido como Finalizador sabotar o avião dos pais de Peter, assassinando assim os dois. Tá, mas agora a gente já sabe o que aconteceu com ele nos quadrinhos. Vamos agora adaptar essa história pro UCM. Imaginem só se os pais do Peter eram agentes da SHIELD e foram designados à mesma missão de se infiltrar no país inimigo. E isso tudo aconteceu quando o Peter ainda era muito novo, tinha, sei lá, pelo menos uns 3 anos de idade. Sendo assim, ele acabou ficando muito novo com a sua Tia May e com seu tio Ben. Tá, mas qual era essa missão que dentro do UCM os pais de Peter acabariam fazendo? Bom, essa missão seria de investigar o Soldado Invernal e o porquê ele matou Howard e Maria Stark. Até mesmo pode-se dizer que os pais do Peter Parker eram fãs do Howard Stark. Quem sabe, né? Quem sabe talvez o Howard Stark ajudou o Richard Parker a conseguir o cargo na agência da SHIELD. Olha só que interessante seria uma conexão desse tipo, galera, fazendo com que os pais do Peter também fossem fãs da família Stark. Caraca, seria muito da hora. Isso até mesmo daria uma razão mais profunda pela qual Tony recrutou Peter para ajudar eles na missão lá de Guerra Civil. Isso porque o seu pai e o pai de Parker eram amigos no passado. É claro que se formos considerar isso, temos que imaginar que o pai de Peter Parker era um pouquinho mais velho do que a mãe do Peter. Até porque precisamos que as datas fiquem batendo, né, para que o pai de Peter tenha conhecido Howard. Mas de qualquer forma, tanto a ideia das aranhas modificadas saírem das indústrias Stark, quanto os pais de Peter serem agentes da SHIELD faz muito sentido e com certeza seria uma baita história para ser adaptada pro UCM. É claro que tem muita gente que, cara, não tá nem aí mais pra essa origem do Peter Parker dentro do UCM, e tem muita gente que quer ignorar isso, até porque a gente tem os filmes anteriores do Tobey e do Andrew, como eu disse anteriormente pra vocês, mas mesmo assim tem muita gente também que quer ver um pouco dessa origem do Peter dentro do UCM. E talvez essa teoria na qual eu tenha contado aqui pra vocês seja um pequeno deslumbre do que realmente possa ter acontecido. Até porque, como eu comentei aqui com vocês, cara, a gente uniu diversas informações que a gente tem no UCM ao todo e acabou encaixando tudo. Então, quem sabe, talvez a Marvel assista esse vídeo e fale, cara, o cara já bolou um roteiro aqui pra nós. Vamos só aproveitar.
é disponível pra vocês, viu, Marvel? Pode usar à vontade. Mas mesmo assim, eu quero saber o que é que você achou sobre isso tudo. Curtiu essa teoria? Gostaria de ver a origem do Peter Parker acontecendo dentro do CM? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e tchau!